Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, cumprindo bem a quarentena em casa, ou quem precisa sair para trabalhar se protegendo bastante. Enquanto a gente está esperando as aulas voltarem, a gente está de quarentena, vamos então para a resolução daqueles exercícios que eu propus no último vídeo. Então, para quem não lembra, eu passei 3 exercícios, os exercícios número 6, o 7 e 8. Eles estão lá no repositório do GitHub, que vai estar na descrição desse vídeo. Para quem não viu ainda, eu espero que vocês tentem pelo menos fazer esses exercícios antes de verem aqui a solução que eu estou propondo. Lembrando que a solução que eu vou dar aqui para vocês é uma das soluções possíveis, o meu modo de entender o problema. E quase tudo em programação tem mais de uma forma de fazer. Então, eu gosto de deixar vocês livres para explorar as diferentes possibilidades de resposta quando eu dou então um problema desses aqui. Então, no exercício número 6, que eu já estou aqui com o meu Visual Studio aberto, com os arquivos já preparados. Então, o exercício 6 diz o seguinte: peça ao usuário para informar 2 números inteiros diferentes. Utilizando o loop for, calcule a somatória de todos os números entre os 2 valores informados, inclusive. Então, para começar, vamos declarar 2 variáveis, let num1 e num2. E vamos fazer a entrada de usuário via prompt para cada um deles. Então, num1 igual a prompt informe um número e num2 igual prompt informe outro número. Certo? O que a gente precisa lembrar é que o prompt, tudo que ele captura vem para a gente como string. E no nosso caso, nós vamos utilizar esses 2 valores, num1 e num2, para fazer operações aritméticas. Isso significa que nós precisamos converter essa entrada de string para número, no caso, números inteiros. Então, eu vou usar o parseInt para fazer a conversão deste valor para um número inteiro. Pois muito bem, o parseInt, o que ele vai fazer? Ele vai tentar transformar o que o usuário digitou em um número inteiro válido. Bom, e o que acontece se o que o usuário digitou não puder ser convertido para inteiro? Bom, a gente vai ter aquele valor none, not a number, e ele vai estragar todos os nossos cálculos. Qualquer expressão matemática que tem um valor not a number, o resultado é not a number. Então nós precisamos fazer aquele do while, que vai repetir a pergunta para o nosso usuário enquanto ele não acertar não digitar um valor numérico válido. Só lembrando aqui, pessoal, essa função isNum, os 2 N são maiúsculos, tá? Então, nesse tema que eu estou usando aqui, a função ficou rosinha. Deixa eu ver se eu tirar um N aqui. Olha só, se eu errar, ele já não fica da mesma cor, tá vendo? Então, o nome da função é isNum, com os 2 N's maiúsculos. E eu vou repetir a mesma coisa aqui para o segundo. Então, aqui faltou uma chave, e aqui também uma chave. Pois muito bem. Então, o que isso do while faz? Enquanto o usuário não digitar um valor numérico válido, esse do while vai ficar repetindo, ou seja, quando o usuário digita um valor numérico que não pode ser convertido, a função isNum ela retorna verdadeiro. Isso provoca uma nova iteração desse loop, repetindo a pergunta para o usuário. Quando o usuário finalmente digitar um valor numérico válido, o isNum vai voltar false e, consequentemente, o nosso loop ele acaba.
Isso tanto para o loop de cima quanto para o loop de baixo. E aqui no enunciado, né, nós estamos falando de números inteiros diferentes, né? Então, eu faria o seguinte, né? If num2 igual a num1, então aqui eu teria que fazer aqui uma mensagem de erro. Olha, o número 2 é igual ao número 1. Só que eu vou além. O num2 não apenas tem que ser, não pode ser igual, mas também ele precisa ser maior. Então, se esse num2 for menor ou igual a num1, certo? Eu vou emitir uma mensagem de erro. Alert. O segundo número deve ser maior que o primeiro. Por que isso? Porque senão o nosso loop não entra, né? Nosso loop vai iterar do primeiro valor até o último valor, né, crescendo. Então, se o segundo número for menor, então a gente nunca vai atingir essa condição inicial, né? Então, vamos lá. Vamos precisar de mais uma variável aqui. Vai ser a nossa soma. Toda vez que a gente declara uma variável para fazer soma, nós não podemos nos esquecer que a gente tem que inicializar ela com o valor 0. Né? Então, vamos lá. E por fim aqui, o nosso for que vai fazer a soma, né? Então, vamos lá. For. Então, let i igual a num1, ou seja, o ponto inicial do meu for vai ser o número 1, né? Enquanto i for menor ou igual ao num2, lá no enunciado falando que tanto o num1 quanto o num2 eles fazem parte da soma, né? E aí então, vamos lá. Então, dentro desse loop eu vou fazer o quê? Eu vou acumular, né, a soma, né? Ele vai ser igual à própria soma, né, mais o i. Esse operador aqui, mais igual, ele é um operador de atribuição acumulada. Então, o que isso significa? Significa que equivale a soma, né, soma é igual a soma mais i. Então, para eu não precisar repetir o nome da variável antes e depois da atribuição, né, eu posso usar simplesmente isso daqui. Ó. Soma mais igual a i significa soma é igual ao que já tem dentro dela, mais o valor de i da vez. Tá? Por fim, vamos então fazer o resultado, né? Emitir o resultado. Alert. A soma dos números entre, vamos concatenar aqui, num1 e Então, aí está um alert. Então, a soma dos números entre o primeiro número e o segundo número é a soma que a gente calculou aqui, tá? Vamos ver se isso aqui funciona direitinho. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui. Eu instalei uma extensão que... Opa! É aqui. A Open Other Browsers. A gente tem que escolher o Google Chrome. Então, essa extensão, ela abre o arquivo para mim no Google Chrome. Depois, se vocês tiverem interesse, coloquem ali nos comentários que eu ensino a vocês como é que instala, qual extensão é essa e como instala essa extensão dentro do VS Code, tá? Então lá, informe o número. Vamos começar pequeno. Eu quero calcular os números entre o 5 e o 14. Então ele informou para mim que a soma dos números entre 5 e 14 é 95. Bom, por que eu fiz uma faixa pequena aqui de números? Porque eu quero conferir se a soma entre 5 e 14 realmente é 95. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer essa conferência lá no console. Então, eu estou apertando F12 aqui.
certo? Esse aqui é o console, né, do JavaScript. Eu vou colocar ele na parte de baixo aqui, né? Ele está com um zoom bem grande, então eu vou fazer aqui no console 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 mais 11 mais 12 13 mais 14. Olha só, 95. Então nosso programa está calculando corretamente a soma dos números do intervalo entre 5 e 14. Tá? Então voltando ao código, nós temos aqui então o código final da solução. Opa, fechou aqui. Então nós temos, recapitulando, né? Declaração de duas variáveis, num1 e num2. Para cada uma delas, a gente faz esse loopzinho do while, para a gente assegurar que o usuário está digitando o número correto, né? Eu já vou voltar lá no browser para vocês, para a gente testar um caso que o usuário não colabora. A mesma coisa com o num2, né? Uma validação aqui, né, que o num2 não pode ser menor do que o num1. Então imagina, se eu tivesse colocado invertido, né? Colocado 14 no num1 e 5 no num2 e não tivesse esse if aqui de alerta, né? Então eu teria assim, do meu i valendo 14 até o meu i ser menor ou igual a 5, ou seja, esse loop aqui ele não entraria. Inclusive, para a gente assegurar que essa parte aqui só seja executada se essa condição aqui for satisfeita, a gente precisa colocar então essa parte aqui dentro de um else, inclusive aqui. Pois muito bem. Vamos ver agora, né? Já está carregado aqui, eu vou dar um F5. Então vamos lá. Então, ó, 14 no primeiro número, 5 no segundo. Ou seja, o segundo número deve ser maior do que o primeiro. Faltou um pontinho final lá, ele não fez mais nada, né? Então, faltou só um pontinho final aqui para ficar elegante. Tá? Então essa aqui é a solução do exercício número 6, né? Que vai estar logo mais lá no GitHub também para vocês acompanharem e se puderem comparar a minha solução com a solução de vocês, certo? Na sequência nós temos o exercício número 7, vamos lá, né? Peça ao usuário que informe um número inteiro maior do que 1, implemente um for que calcule o valor do fatorial dele, começando o cálculo pelo próprio número e terminando em 1, né? Então é aquele problema clássico do fatorial, né? Então vamos aqui, né? Dessa vez eu vou chamar esse número de n, né? Let n, eu vou fazer a mesma coisa, name não, né? N, tem um autocomplete aqui que n. Então eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos no outro, né? Que eu já colocar esse número aqui. Então, enquanto, né, então vou colocar o prompt aqui. N igual parse int informe um número inteiro maior que 1. Como eu já falei para ele aqui que o número que eu quero é maior do que 1, né? Então no meu do while, além do testar o is não, eu posso colocar aqui, né? Ou n menor do que 1. Ou seja, se eu digitar 0, por exemplo, vai repetir a pergunta da mesma forma, eu não preciso fazer uma validação, né, de uma outra forma. Então, isso daqui vai fazer o quê? O usuário vai digitar um valor, esse valor vai ser ser convertido para inteiro, né? Vai haver uma tentativa de conversão para inteiro, vai cair no n. Aí esse n, se digitar alguma coisa aqui que não confere com o número inteiro, né? O isNaN, ele vai dar verdadeiro, né? E aqui eu me deu uma condição ou, eu não preciso nem olhar para outra parte, vai repetir a pergunta. No caso ele colocar um número inteiro, só que seja negativo ou zero, né? O isNaN vai dar false, mas o n menor do que 1 vai ser verdadeiro, então vai repetir a pergunta da mesma forma, tá? Então agora vamos fazer um for reverso para calcular então
o fatorial. E aqui eu vou, né, let fatorial. E aqui uma coisa interessante, né, que eu falei para vocês aqui, ó, né, eu só voltar rapidinho aqui no exercício da soma. Quando a gente vai declarar uma variável para conter o resultado de uma soma, nós temos que inicializar essa variável com o valor 0. Quando é o caso de multiplicação, olha só, no caso eu vou, um fatorial qualquer, eu vou multiplicar um número pelo outro, pelo outro, pelo outro. Então, essa variável que vai ser o acumulador, ela tem que começar em 1 e não em 0. Por quê? Se for qualquer número multiplicado por 0, é 0. E aqui o elemento neutro da operação de multiplicação é o 1. Então precisa ser 1 aqui no lugar de 0 para conter o fatorial. E agora o nosso for, né? For. Então o exercício pediu para a gente começar pelo número que foi digitado e descendo até 1. Então for let i igual ao número que foi digitado, ao n, certo? Enquanto esse n for maior ou igual a 1, olha só que a condição é invertida, certo? E eu vou fazer o quê? Esse i, ao invés de subir, né, de 1 em 1, ele vai descer de 1 em 1. Então, for inverso, decremental, né? Enquanto isso, eu vou ter aqui, ó, fatorial é igual a ele próprio multiplicado por i, certo? Então, isso equivale ao quê? Ó? Então, ó, mais uma vez, equivale a fatorial igual a fatorial vezes i, certo? Então, da mesma forma que eu tenho o mais igual, eu tenho, então, o vezes igual. E, por fim, vamos dar a resposta ao usuário. Alert. Então vamos colocar aqui, né? N mais o símbolo do fatorial, ele é o exclamação, né? Opa. É igual a fatorial mais o pontinho, certo? Então, com isso aqui, se os meus cálculos estão corretos, né, nós temos então pronto já o cálculo do fatorial, né? Então, vamos testar. Então, eu vou usar aqui minha extensãozinha, abrir em outros browsers, o Chrome novamente. Aí está aqui na tela de cima, né? E aí deu alguma coisa de errado aqui, né, porque não apareceu prompt. Vamos ver por quê, né? Toda vez que dá alguma coisa errada, a gente aperta F12 e lá no console, né? Não deu nada aqui. Vamos ver qual foi o problema aqui. Ah, eu coloquei parse int, faltou prompt, né, Fausto? Prompt. Acontece nas melhores famílias isso daqui. Agora sim. Só que eu fechei o arquivo, vou abrir de novo. Agora sim. O número inteiro é maior que 1. Então eu vou batucar o teclado, tá? Então olha, um valor nada a ver. Ele vai repetir a pergunta. Eu vou colocar um valor menos 7. Passa no isNaN, mas é negativo. Então a pergunta vai ser repetida. Eu vou colocar o número 0 também. Repetido. Colocar o número 1. Também vai ser repetido. O número 1 aqui deu algum problema. Vamos ver aqui. Deu bug. Ah, tá. N maior ou igual a 1. O que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, como eu coloquei 1, né? E a minha condição do meu for é N maior ou igual a 1, e o meu N é 1, né? Então o que acontece? Eu caio no loop eterno aqui, tá? Então, vamos ver se agora vai.
número 1 agora. Eu tenho que repetir a pergunta. Um número do fatorial muito famoso, né, o 5, o valor dele é 120. Então vamos ver se a gente tem um valor de 120 aqui. Loop eterno novamente, o que está acontecendo? Minha condição aqui está errada, gente. Ó. Não é o n que tem que ser maior do que 1, é o i, né? O i tem que ser maior ou igual a 1. Olha só. O n é o valor que ele digitou. A variável de controle do meu for não é o n, é o i. Então, ó, você vê que esses vídeos aqui, ó, o meu loop eterno, isso aqui, ó, página sem resposta significa a página lá do Chrome não está respondendo, porque caiu em loop eterno. Sair da página. Então, agora vamos lá ver se vai, né? Aqui, ó. Então vamos colocar o número 5. Agora sim, 5 fatorial é igual a 120. Certo? Vamos colocar aqui o fatorial de 7. Então aqui 5 aqui, fatorial de 7 é igual a 5.040. O fatorial é um número que cresce muito rápido. Então se eu pegar um número relativamente, né, nem tão grande assim, vamos pegar aqui, vamos colocar o número 23. Vocês veem aqui que já dá notação científica, ó, isso tudo aqui elevado a 22, certo? A partir de um determinado número que não é tão grande assim, nem cabe mais, então deixa eu colocar o 50, fatorial de 50 aqui. Ainda tá grande lá, então fatorial de 100. Então números cada vez maiores, uma hora, né, essa representação numérica ela nem suporta mais o fatorial. Então, tá aí o fatorial. Vamos dar uma conferida no console, como a gente fez, né? Então, F12, não confiando na minha palavra, né? Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 5.040. Então, esse aqui é o fatorial de 5. E esse aqui de baixo é o fatorial de 7, então nosso programa está calculando corretamente o fatorial. Então tá aí, né? Isso aqui vai lá para o GitHub, e vocês vão poder acompanhar por lá também, tá? O último exercício proposto, né? Exercício número 8, implemente um loop que, começando em 3, indo até 1000, e avançando de 3 em 3, imprime com o documento.write apenas os valores da variável de controle que sejam múltiplos de 7. Poxa, vamos lá, né? Então eu pedi o seguinte, então for. Então, let i, ó, loop que começando em 3, então let i igual a 3, certo? Indo até 1000, então i tem que ser menor, vou botar igual a 1000 aqui, perfeito. Então de 3 a 1000, né? E avançando de 3 em 3, o que isso significa? Significa que o meu for não vai andar de 1 em 1, ele vai andar de 3 em 3. Então, lá no o que seria equivalente ao VBA, ao parâmetro step. Bom, como é que eu implemento um step aqui? Né? Então, a gente já sabe, por exemplo, que i mais é andar de 1 em 1. Né? Como é que eu ando de 3 em 3? Eu posso colocar i mais igual a 3. O que isso significa? O meu i ele vai andar de 3 em 3. Tá? I é igual a ele próprio mais 3, certo? Bom, agora, dentro desse intervalo, ou seja, de 3 até 1000, andando de 3 em 3, apenas os valores da variável de controle que sejam múltiplos de 7. Então, if i módulo de 7 igual a 0. Então, esse aqui é um múltiplo de 7. A gente vai o quê? A gente vai imprimir este número. Certo? Então, basicamente, é só isso daqui o exercício, né? O exercício ele quer demonstrar o quê? Que você não precisa começar o seu for em 0 ou em 1. Você pode começar no valor arbitrário. Você pode terminar no valor arbitrário também, e você pode também
fazer esse for avançar também no intervalo arbitrário, é você que decide, tá? Dependendo da sua necessidade. Dentro do if aqui, né, se esse i que chegou no i for múltiplo de 7, nós vamos então escrever esse número aqui na tela. Vamos ver então o resultado disso daqui lá no navegador. Então, com a opção errada novamente, é isso aqui. Other browsers, Google Chrome. Bom, é esse número aqui, tá? O resultado é esse aqui. Deixa eu dar uma encolhidinha aqui. Minha dock deu uma invadida aqui na tela. Então, bom. Mas isso aqui tá certo, Fausto? Então, certo está, né? Só não tá bonito. O que aconteceu? O documento.write, ele não quebra linha. Ou seja, o que ele fez aqui? O primeiro número que ele achou provavelmente foi o 21 e o próximo foi o 42, certo? Ele vai escrevendo sempre na frente um número do outro. Como é que a gente contorna essa situação? Como é que eu faço o documento.write ele pular a linha? Eu preciso colocar aqui no finalzinho de tudo que eu for imprimir com o documento.write uma tag BR. Vocês já devem ter entrado em contato com essa tag BR, né, que quebra de linha, que é Line Break, lá no curso do Guanabara, que eu pedi para vocês fazerem os relatórios. Então o BR, ele vai escrever um número que ele achou, ele vai escrever o BR aqui, para depois colocar o segundo. Então isso aqui deve ser o suficiente então para, né, eu vou aqui dar um F5 na página, olha só. 21, 42, 134, 105 e assim por diante, né? Até o número 987, que é o último número que ele achou, que é menor do que 1000, né? Andando daqueles 3 em 3, certo? E que multiplicar, e que divide por, vamos voltar aqui, ó, e também divide por 7. Então está aí, né, o resultado do exercício número 8. Pessoal, eu vou ficando por aqui, certo? Nós estamos de recesso até o dia 21 de abril. E depois do dia 21 de abril é que nós vamos ficar sabendo como será a nossa volta às aulas. Se até lá a gente vai poder ter aulas presenciais, se não a gente vai continuar nesse esquema de aulas via internet, via EAD. Fiquem bem, protejam-se, limpem as mãos, lavem as mãos sempre e sempre com água e sabão. E quando estiver fora de casa, vamos lavar as mãos, usem álcool gel. Até mais!